E aí galera, beleza? Bom, primeiramente boa noite, é o Bruno aqui de novo. Hoje eu vou gravar um vídeo aí monitorando como monitorar o Snap Livre, né? Que é um sistema aí que eu vou usar como se fosse um ERP, que é um VoIP. E eu vou criar do zero a configuração, tá? É um sistema baseado em Debian, né? O Snap Livre, Open Source, inclusive é brasileiro, tem todo o manual muito fácil de usar. Bom, primeiramente eu mudei a versão do meu Nagios, tá? Eu dei um downgrade aí, porque eu tive alguns problemas aí com a minha máquina, eu tive que recomeçar e aí eu recomecei e estou usando essa versão aqui, a 3.5.1, tá? Mas vamos ao que interessa. Bom, primeiramente, o que eu vou fazer? Deixa eu dar um clear aqui. Eu já iniciei o meu Snap, certo? Você pode ver aqui, Snap e Snap. O que eu vou fazer? Instalei a máquina, beleza. O que eu vou fazer? Eu vou instalar o plugin de acesso remoto do Nagios, certo? Então, o que eu vou fazer? No apt search Nagios-nrp. Todos esses plugins aqui, eu coloquei para instalar todos eles. Aí você dá um apt-get install Nagios-nrp-plugin. No meu caso eu já baixei, mas aí para baixar o comando é esse. Você baixou, instalou, finalizou. Quando você instalar, ele vai te gerar um arquivo, que é o nrp.cfg, onde você vai fazer a configuração igual no Windows de para permitir o monitoramento, sobre o plugin mesmo, para criar comandos, enfim. O meu fica localizado no diretório cd tc nagios, certo? Nano nrp.cfg. Se você fez o monitoramento do Windows, como eu fiz em outro vídeo, o arquivo é a mesma coisa, é idêntico, a configuração é a mesma. E aí, o que eu vou fazer nesse arquivo? Eu vou colocar o host permitido, né? Além do localhost, o IP da minha máquina do Nagios. E eu vou precisar, vou descer aqui, eu não vou alterar nenhuma dessas configurações. E eu vou precisar dessa lista de comandos aqui, que é definido por padrão, certo? Eu não fiz nenhuma alteração, né? Na verdade, ele vem, por padrão, ele vem "-p", HDA1. Eu só apaguei essa linha, porque ele apresentava um erro, e eu tô aqui aberto. Eu vou deixar do jeito que tá com a tela aberta, porque eu vou precisar para poder escrever o comando, e aí vai ficar mais fácil. Bom, agora eu vou na minha máquina Ubuntu, certo? E eu vou definir para monitorar o meu host, certo? Para monitorar o Snap Livre. Primeiro eu vou dar um ping 7011, beleza, tá pingando, elas estão se comunicando, certo? E aí eu vou lá no meu arquivo de configuração, eu vou criar um arquivo de configuração para ele monitorar essa máquina. Então o que eu vou fazer? Eu vou no meu arquivo de configuração, Nagios 3. Aqui eu vou criar um arquivo do zero, eu vou chamar snap.cfg. Eu vou fazer, eu vou definir um host, file host. Aqui eu tenho um bloco de notas com todos os serviços e tudo que eu vou monitorar. Eu vou mostrar aqui, ó, eu vou só copiar para encurtar o tempo do vídeo, certo? E aqui, meu host Snap Livre, servidor VoIP 10.17.011. Basicamente é isso que eu vou precisar, que aqui eu estou definindo o host, certo? Além disso, eu já vou definir um serviço que ele vai monitorar, certo? Eu vou colocar aqui o check host alive,
que na verdade é o ping, né? Olha, não copiou. Vamos lá. Agora copiou, certo? Você pode ver que no próprio arquivo de configuração, no próprio quando você instala o Nagios, ele já vem com alguns arquivos, né, alguns comandos e arquivos tudo pré-definidos. O check host alive é um deles, que é o ping. E aí, por enquanto, eu vou colocar só esse serviço, que eu vou monitorar o ping, disco, processador, vou monitorar o MySQL e o HTTP. A memória eu vou colocar num outro vídeo, que é um plugin personalizado na linguagem Perl que eu criei, certo? Por enquanto, vou colocar só este arquivo. Eu vou dar aqui um locate ping.cfg. Eu vou entrar nesse diretório aqui só para vocês verem. Que eu já tenho nesse diretório aqui, ele já tem diversos comandos definidos, ó. HTTP, que eu vou precisar, o ping, cadê o ping, certo? Então tem certo tipo de coisa que eu não preciso definir o comando porque ele já tem o comando configurado, ó. Isso por padrão, no caso está aqui, ó, o check host alive, certo? Mas vamos ao que interessa. Então, vamos lá. Primeiramente, o que eu vou fazer? Eu defini aqui o serviço, mas antes, para só ratificar se deu certo, eu vou entrar nos plugins do Nagios. Vou dar aqui check host check ping, na verdade. Check ping, certo? Aí ele me pede o endereço -h .17.0.10. Ele me pede porcentagem crítico. Eu vou colocar warning, vou colocar 5.500 segundos que seja. 50 segundos, vai. Vou colocar 40% dos pacotes. C, vou colocar 90 segundos e porcentagem de pacotes perdidos, vou colocar 80. Faltou aqui o símbolo de porcentagem. Olha lá. Hospedeiro inacessível. Na verdade, eu coloquei o IP do meu Windows, é o 2NAP. Olha lá. Ele me deu ping ok. Perda de pacotes, 0. Certo? Então, vou aqui na minha interface gráfica. Vou reiniciar o meu Nagios. Nagios 3 Restart. Beleza, restartou o meu Nagios. Eu vou acessar aqui pelo IP da minha interface NAT. Eu acessei. Opa, deu um erro. Vou tentar de novo. Olha lá. Já apareceu aqui o meu snap, e o ping e a perda de pacotes. 0. Certo? Agora, para os demais, eu vou fazer a mesma coisa. Para alguns comandos pré-definidos, por exemplo, o check http http h10.17.0.11 http ok. Então basta ir lá e definir os serviços, certo? Então vou lá cd etc nagios 3 .d nano snap.cfg e vou copiar a mesma coisa, né? Eu já tenho aqui no bloco de notas que fica mais fácil o check http. Vocês estão vendo outros serviços aí, mas já já vou explicar o que são eles, certo? Check http
iniciar o meu Nagios. Reiniciou. Ele me retornou o cheque HTTP, tá pendente ainda. Ele vai ser checado. Bom, enquanto isso eu vou definir nos outros serviços. Ah lá, ele já me respondeu. HTTP ok, certo? Enquanto isso eu vou definir nos outros serviços aqui a ser monitorado. Fora esse, que é uma configuração padrão, eu tenho o MySQL. O MySQL, eu tenho aqui o serviço Check Database, certo? Snap. Copiar o serviço, certo? Só que, no caso do MySQL, você me pergunta, pô, mas esse check database, por exemplo, se eu for aqui, ó, etc, desculpa, user lib nagios plugins, se eu der um ls, ele não aparece esse check database, ó, check dbi. Como que eu cheguei nesse check database? É aí que tá, que eu vou fazer não só para o MySQL, mas vou fazer para os demais comandos. O que eu vou fazer? Eu vou voltar no meu Nagios, etc nagios 3, e aqui no arquivo de comando eu vou definir o comando. No caso, ó, já tem alguns comandos definidos aqui, ó, só para mostrar. Esse check database eu já tinha definido, certo? Então aqui, ó, só para mostrar o que eu defini. Definição do comando. Nome do comando check database. Esse user a macro, que é a linha onde estão os meus comandos, né? Que no caso, definir a macro é user lib nagios plugins, é o local de onde está os plugins. E aqui, eu coloquei o check MySQL, que é o comando para monitorar, -h o host address, que é o IP da máquina. Esse "-u", ele representa o usuário root, e "-p", o snap path, né, que é a senha do MySQL. Definir o comando, ele vai monitorar. Certo, vou iniciar o meu Nagios novamente. Ele já vai aparecer. Opa, deu erro. Foi. Porém, não basta fazer isso. O que eu tenho que fazer para monitorar o MySQL? Eu tenho que acessar a base de dados do meu MySQL. Para isso, eu tenho que vir aqui, colocar MySQL -u, que é o usuário root, e -p. A senha padrão do Snap Livre é Snap Pass, certo? Aqui eu acessei o MySQL, certo? Então o que eu vou fazer? Porque assim, por padrão, como que ele sabe que é o usuário root? Ele não sabe, ele não sabe que outra máquina vai tentar acessar e ele não tem o acesso livre às outras máquinas acessarem. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um usuário. Aqui já tenho o usuário, ó, comando para criar um usuário. Vou colocar aqui. Opa, esse aqui não dá para copiar, hein? Vou colocar mais para cá para ficar mais fácil. Olha lá, vamos lá. Create user nagios arroba. Esse porcentagem, ele quer dizer o quê? Tudo que vier com nagios e depois do arroba, ele vai entender que é um usuário nagios e pode ser qualquer coisa depois. Identificado by, e aqui eu vou colocar a minha senha. No caso, eu deixei a mesma do Snap Livre. Ponto. Ele me deu um erro porque eu já criei esse usuário. Entendeu? Mas ele vai dar query ok 0.
0 alguma coisa que são os milissegundos. Além disso, o que eu fiz? Eu tenho que garantir os privilégios. Então, vou fazer a mesma coisa, digitar esse comando, grant all privileges on, porque eu vou dar privilégio total para ele acessar, manipular a base de dados e monitorar para o usuário Nagios que venha qualquer coisa. E vou ativar os privilégios, certo? Com esse comando aqui. Feito isso, faça o mesmo para o usuário root. Coloca lá create user root, abre aspas root, fecha aspas, arroba, abre aspas, porcentagem. Coloca a mesma senha, né, da base de dados do MySQL. Garante todos os privilégios também. E eu recomendo fazer também com root e o IP da máquina do Nagios. Eu vou sair da minha base de dados. E agora sim, você vai reiniciar a sua máquina. Depois eu recomendo você reiniciar o Nagios. E a partir daí, você vai conseguir monitorar. Certo? Mas antes de definir, eu recomendo sempre ir lá e testar o comando na mão. Vamos lá, check MySQL -h 10 17 0 11 -u root -p snap path, certo? Ele me deu. Se der certo aqui, provavelmente a chance é mínima de você testar o comando aqui e chegar na interface gráfica e der um erro. Pode acontecer, mas é muito difícil, tá? Então, aqui eu monitorei o MySQL. Agora, os outros comandos que eu tinha falado no começo, são esses aqui, check users. Vamos lá. Agora eu vou usar o vim. Os demais comandos aqui, ó. Olha lá. Esses comandos, eu vou utilizar eles agora para monitorar, certo? Então, para isso, o que eu vou fazer? No caso, até agora só tenho usado comandos da própria máquina, certo? E defini um comando que é o MySQL. Então, no caso, o que eu vou fazer? Eu vou lá no arquivo principal, certo? cd nagios, nagios 3. Desculpa, vou voltar para onde eu estava. O que eu vou fazer? Agora, eu vou começar a utilizar esse cara aqui, ó, check NRP. Por quê? Porque ele vai acessar o plugin que está instalado na outra máquina. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um check em RPE e a outra máquina para ver se o plugin está funcionando. Se eu der só um check em RPE, ele vai me dar um erro porque ele precisa do host, certo? Para eu testar se está funcionando o plugin, -h 10 17 0 11. Opa! 011. Beleza, ele me deu a versão. Agora, o que eu vou fazer? Esses comandos que estão definidos aqui, basta eu copiar eles e jogar aqui no meu Nagios. Então, é só eu vir aqui e eu tenho que dar um "-c", que é o comando que está definido no meu plugin. Por exemplo, check users, que é o primeiro. Olha lá, ele me dá a resposta. Users, um usuário logado atualmente. Certo? Se eu testar um outro, vamos testar um outro comando aqui, ó. Esse check HDA1, que ele vai monitorar o disco. Vamos lá. Mesma coisa, check HDA1. Olha lá. Disco ok, espaço livre, espaço no diretório dev, espaço no diretório run, certo? Então, basicamente, para você monitorar, o processo é o mesmo. Basta você definir os comandos ou localizar os arquivos principais de comando e ver o que está definido e definir os serviços e os comandos no Nagios. Porque eu testei aqui, certo? Agora, para monitorar, eu tenho que fazer a mesma coisa, basicamente a mesma coisa que eu fiz com o MySQL. Vamos lá, etc. Eu sempre confundo. Nagios 3.
que eu vou fazer? Eu vou definir esse comando para ele poder entender que ele tem que executar esse comando nos serviços do host, certo? Vai ficar mais fácil de entender agora. No commands.cfg. Você pode ver que aqui eu tenho alguns comandos definidos, ó. Check disk U. O que é o comando check disk U? Ó, para definir o comando basta isso, ó. O nome do comando, que é um comentário que eu coloquei, né, como padrão do NAS, e a linha do comando, a minha macro, check nrpe host address check hda1, certo? E no caso, para monitorar load do CPU também. Então, a gente definiu check CPU load e check disk U. Agora eu vou no arquivo da máquina, certo? Snap Libre. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou copiar e vou colar. Como eu já defini o comando lá, eu só vou colocar a descrição do comando. Ó, CPU load. E aqui, check CPU underline load. Opa! Check CPU underline load. Certo? E no caso dos outros serviços, né, que eu vou monitorar, eu já tenho aqui o Snap Livre, serviço que eu vou monitorar, check CPU load e o check disk U, que foi aquele outro comando que eu defini, certo? Opa, vou copiar aqui, check disk U, certo? Agora eu vou reiniciar o meu Nagios. Reiniciei o Nagios. E agora vamos testar, certo? A Laura já apareceu que deu erro. Se por um acaso, pode ficar tranquilo, galera. Se por um acaso der um erro, o Nagios vai te avisar. Se você esqueceu de fechar uma chave, ou se você definiu um serviço que não tem um comando definido, enfim. E aí, olha lá. Estou monitorando o que eu queria. CPU load, disco, HTTP, MySQL e o ping, certo? Como eu disse, o monitoramento da memória fica para um outro vídeo, que é um plugin personalizado que eu criei, tá? E, bom, está tudo funcionando e é isso aí. Um abraço, até mais.